Levantem as mãos e vamos orar o Salmo 91. Vamos juntos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e me cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos teus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com as suas mãos, para que eu não tropece com meu pé em pedra. Pisarei o leão e a serpente. Pisarei os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também me livrará e me colocará num alto retiro, porque conheci o seu nome. E eu te invocarei, e o Senhor me responderá. Estará comigo na angústia, me livrará e me glorificará, e me dará abundância de dias, e me mostrará a sua salvação. Com a mão no coração, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Senhor, nós entramos na tua presença nesta manhã, consagramos esse dia ao Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos. Glorificamos o Senhor porque o Senhor é bom e porque te servimos. E não há Deus como o Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Nós somos falhos, meu Deus. É lamentável, mas nós erramos, mas nós precisamos tanto do Senhor para nos ajudar nessa caminhada. Então nos cubra com teu sangue, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Se tiver alguma coisa nos separando do Senhor, nos perdoa, nos proteja, nos defenda. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Lava mentes e corações com teu sangue, purifica agora. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha estar conosco, derramando unção e poder, graça, que se manifeste aqui e fale profundamente em cada coração. Eu não sei o que acontece com cada pessoa, mas sei que o Senhor tem a resposta para todas as perguntas, para todas as situações, para todos os momentos. Passa do teu sangue sobre cada um, sobre lares, famílias. Coloca anjos poderosos ao redor, que nenhuma mente esteja dispersa, distraída, que corações estejam rasgados, que as mentes sejam renovadas aqui, que não haja odres velhos, que os corações sejam trocados, que as escamas caiam, que colírio seja passado nos olhos, que haja visão espiritual. Eu peço, renova, meu Deus, e abra o entendimento. Eu peço que haja uma renovação no entendimento de cada um, que os olhos do entendimento de cada um sejam abertos. Assuma o controle dessa reunião, derrama poder, muda vidas radicalmente. Senhor, eu não posso dar a ninguém nada revelado, mas o Senhor pode. E a única palavra capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra revelada. É fácil falar bonitinho, engraçadinho,
até de forma romântica, e até fazer caras e bocas, e parecer espiritual, mas a verdade é que nós precisamos de uma palavra revelada, para que possamos viver no nosso cotidiano, para que nós possamos viver no nosso dia a dia, cada momento, ó meu Deus, e mostrar o nosso cristianismo, não com blá blá blá, mas com obras, com comportamento exemplar, e que a palavra traga esse entendimento, essa visão, e que nenhum, no final deste trabalho, consiga, meu Deus, agir ou viver da mesma maneira, mas que uma transformação radical aconteça na vida de cada um. Cubra todos aqui com teu sangue, renova cada vida, abençoa, assuma o controle do trabalho, derrama unção e poder. Meu Deus, nós não temos nada de nós mesmos, tudo que temos vem do Senhor, dependemos do Senhor, é o Senhor, o Senhor, o Senhor, tudo vem do Senhor. Por favor, seja conosco. Ai de nós sem o Senhor, porque nós perecemos. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, todas as atuações do inferno contra nós, setas diabólicas, nós repreendemos agora em nome de Jesus, todas as forças do mal para impedir a reunião, para roubar vidas, eu repreendo em nome de Jesus. Eu desfaço todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldade, pragas, setas diabólicas, toda atuação do mal, eu repreendo em nome de Jesus, eu amarro e lanço no abismo. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue nos garante a vitória, o teu sangue tem poder sobre cada um de nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, nossos líderes, nosso povo, eu peço, meu Deus, que a tua proteção esteja sobre todos. Visita cada um, em cada lugar, e abençoa de forma transformadora. Que no final dessa reunião, todos nós estejamos mais maduros, crescidos, num nível mais elevado no Senhor. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, esse privilégio, essa liberdade de ter esse lugar aberto, um microfone na mão, e podemos entrar e sair com total liberdade para adorar o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque somos livres no Senhor, salvos, lavados e remidos no teu sangue. Obrigada por tudo, meu Deus, eu te glorifico por tudo. Seja conosco, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Eu vou ler para você hoje uma parte de um versículo que diz: defina a sua atitude. Defina a sua atitude a cada dia. Eu não quero parecer um disco furado, mas eu tenho absoluta certeza, quanto mais estudo a Bíblia, e a vida dos heróis da fé, que definitivamente nós precisamos tomar uma decisão de vivermos a nossa vida com propósito. Eu posso perguntar para você se você faz as coisas de forma intencional. Você é intencional ou é passivo? É proposital ou é inerte? A mesma coisa. As pessoas passivas, quando nós falamos passivos, as pessoas já pensam: não, mas eu não sou um passivo. Você pode entender mal, você pode achar que é uma pessoa que não levanta ou não vai trabalhar, ou isso. Não, até sim, mas normalmente são pessoas que aceitam ou querem muitas coisas,
Mas, quando chega na hora delas tomarem uma decisão de prosseguirem, elas não tomam. Elas não são estáveis. Estabilidade não faz parte da vida dela. Já li sobre estabilidade, mas vou ler novamente. Estabilidade é a qualidade daquilo que é estável, característica do que se mantém firme, sólido, segurança, firmeza, equilíbrio. Estabilidade no dicionário cristão, resistência à mudança bruta, constância de caráter. Estabilidade. Como é que nós mostramos o nosso cristianismo? Com estabilidade. Você não vai mostrar o seu cristianismo sem estabilidade. E eu quero que você leve muito a sério a palavra de hoje, porque eu creio que, apesar de muitos acharem, como eu falei ainda na quarta-feira, alguns pensam que se conhecem, ainda não se conhecem, acham que o problema delas é porque elas não têm isso, não têm aquilo, e assim, eu fico vendo as pessoas dizendo isso, sabe, quando eu estiver em tal lugar, quando eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu comprar aquilo outro, eu vou ser feliz. E o problema não é o que você tem ou não tem. A questão é que é algo na sua atitude que está errado. Porque se você não conseguir estabilidade, paz e felicidade onde você está aqui, agora, você não vai conseguir quando você estiver em outro lugar. Eu fico vendo as pessoas que estão tão chateadas por aquilo que elas não têm, que elas estão perdendo o que elas têm. Eu vejo as pessoas correndo pela vida e passam tão depressa pelas coisas que Deus está fazendo. E elas simplesmente não conseguem ver o que Deus está fazendo. Elas simplesmente não conseguem ver o que tem. E nessa busca para obter algo que não tem, perdem o processo. Nesse processo, aliás, perdem aquilo que elas já têm. Ou não vê, elas não veem o que elas não conseguem enxergar o que elas têm. Porque nunca está bom. Mesmo quando elas dizem que está muito bom, às vezes aquele momento não é visto como algo, porque o maior presente que temos é o presente momento. O maior presente que nós temos é o presente momento. Eu falei na quarta-feira de paciência, porque paciência, apesar de nós até orarmos pedindo paciência, a realidade, quando você busca, por exemplo, na tradução, no dicionário grego, você entende que paciência você realmente não adquire através de oração, mas através de experiências. À medida que você vai vivendo coisas e vai passando por situações, inclusive tem uma expressão interessante nesse dicionário que fala sobre você a consegue por intermédio de julgamento. Então, as experiências do dia a dia, você aprendendo com cada uma delas, é que você vai adquirindo paciência. E quando eu falo paciência, sim, é a paciência no trânsito, é a paciência no supermercado, é a paciência em casa,
a paciência com aquele funcionário colega de trabalho mais lento que você, a paciência, mas a paciência para esperar por Deus, porque ninguém consegue acelerar, adiantar Deus, e nem mudar outra pessoa. Então, a paciência para viver aquele momento e depender de Deus, com estabilidade, com equilíbrio, com expectativa. E eu queria muito que você guardasse a palavra expectativa, porque ela não é uma coisa pequena, apesar de parecer. A palavra expectativa, o sinônimo, quando você fala, tanto o sinônimo como o que quer dizer, situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido, esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. E os sinônimos é aguardo, expectação, esperança, espera, perspectiva, viabilidade, promessa, possibilidade. Expectativa. Ter uma boa perspectiva. É uma promessa que eu tenho. E eu vou manter a minha esperança, como a Bíblia fala. Ser um prisioneiro da esperança. Se você não entender sobre o que eu estou dizendo, porque talvez quando nós estamos ainda temos esse espírito, não queremos estar onde estamos, queremos estar sempre num lugar onde não estamos, e é sempre aquela correria, eu quero estar num outro lugar, eu quero estar onde eu não estou agora, e quando eu tiver isso, e quando eu tiver aquilo, é sempre as expressões saem, as pessoas usam as mesmas, normalmente, quando eu tiver isso, então eu vou fazer isso, eu vou viver a minha vida assim, eu vou apreciar, e eu vou aproveitar, e quando eu tiver aquilo outro, não existe. Biblicamente, está errado. Biblicamente, se você não estiver vivendo agora, você não vai viver depois. Porque o nosso maior presente é o presente momento. E se você não está vivendo agora, com estabilidade, aproveitando a sua vida, cada momento da sua vida em Deus, você não vai aproveitar depois. Quando as crianças crescerem, eu lamento que alguém não tenha pregado essa palavra para mim quando minhas crianças eram pequenas. Porque eu estava correndo com tantas coisas, eu tinha que acudir tantas coisas, que eu não enxergava, eu não tinha esse entendimento que eu tinha que ter vivido aquele momento. Cada um aqueles momentos que nós estávamos ali, eu tinha que ter vivido mais. Eu falo para eles, em relação às crianças deles, eles estão crescendo tão rápido. Quando foi na sexta-feira, João foi numa mesinha que eu tenho, pegou o meu azeite e veio com o dedinho assim para ungir todos nós. E eu olhei aquilo, eu falei, meu pai, essa criaturinha estava esses dias envolvido em tantos panos, agora está andando para lá e para cá. Onde eu fico era um lugar, agora ele é outro lugar. João, às vezes, põe tudo, mexe em tudo, e, de repente, João pega o azeite que eu deixo perto de mim e vem com o dedinho para ungir todos nós. Falei, está crescendo muito rápido. E aí eu torno a dizer, aproveite cada momento, porque fica aquela história, quando eles crescerem, vai ser assim, vai ser daquele jeito, e não sei o quê. Quando eles crescem, eles dão
para falar muito a verdade, eles dão mais trabalho e mais despesa, são bem mais caros. Então, você fica ali, querendo estar num lugar que você não está? Não está bom aqui? Você está aqui, quer estar em outro lugar? E quer algo que não tem? E nesse processo está perdendo o que tem? Está chateado com o que tem? Porque não tem. Acaba perdendo o que tem. E eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ensinar você a viver uma vida, a vida que foi conquistada na cruz, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele veio para nos trazer salvação, nos dar salvação, mas também o mesmo Jesus que nos deu salvação, diz que veio para nos dar vida e vida com abundância. Tem uma tradução que diz para que você desfrute da sua vida. Mas a maioria dos cristãos estão falando de luta o tempo todo e querendo algo aqui, acolá. Não estão vivendo com estabilidade agora. Falta estabilidade. Falta viver com expectativa. E quando eu disse, você é proposital ou inerte? Você é intencional ou passivo? Porque a verdade que essa passividade é aceitar o mal tomar conta de você num monte de situações e você não agir. Você não faz de forma intencional o que você tem que fazer. Você não faz de forma proposital. A maioria das pessoas ficam lá esperando que alguém faça primeiro para ele começar a fazer. Que ele tenha apoio e aplauso. Ele fica esperando que fique fácil. Quando ficar fácil, ele fica esperando um sentimento. Quando eu sentir vontade. Gente, eu não sinto vontade. Eu não sinto vontade de fazer. Eu não sinto vontade. A verdade é que, na maioria das vezes, nós não vamos sentir vontade de um monte de coisas. Vontade de calar, vontade de perdoar, vontade de viver aquele momento presente como nós devemos viver com a maturidade. Vontade de perseverar. Às vezes não temos. Vontade de começar a fazer algo que Deus nos mandou fazer. Vontade de enfrentar algo que nós poderemos estar enfrentando e não queremos enfrentar porque falta um sentimento, ou está difícil demais, ou eu estou esperando alguém para apoiar, ou alguém para fazer primeiro, para eu ter coragem. Não tem nada a ver com você lutar para ter suas vitórias na vida. Mas enquanto eu espero, e a espera é um fato na vida, todo mundo tem que esperar. Você saber esperar. Porque o maior problema do ser humano, e não poderia ser dos cristãos, mas é saber esperar. Eu estou me fazendo entender? É saber esperar. A maioria não sabe esperar. Enquanto ele espera, ele tem uma má atitude, ele se entrega, ele se chateia, ele se deprime. Enquanto ele espera, ele não tem paciência para esperar. E a paciência é uma virtude do Espírito gloriosa que torna a nossa vida muito melhor.
E é por isso que a Bíblia está dizendo, e eu vou ler para você, primeiro vamos ler Efésios 4,14, que diz assim, o propósito, digo propósito. Quando você vai mais profundo nessa palavra, desse nicho, quer dizer, você tem que ser intencional. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não pode esperar as coisas ficarem fáceis ou você ter um sentimento. Porque o que é mais comum é, mas eu não sinto de fazer. Na maioria das vezes nós não vamos sentir. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Eu tenho que tomar uma decisão, eu não serei mais um bebê espiritual. E como eu mostro que eu sou um bebê espiritual? Levados de um lado para outro pelas ondas, problemas, moda, situações, circunstâncias. São muitas ondas, fica na frente do mar e vê, vem uma onda, depois vem outra onda, vem uma onda, depois vem outra onda, vem uma onda, depois vem outra onda, não é assim? Imagina você sendo levado a cada onda, a cada problema, a cada circunstância, a cada sentimento. A cada acontecimento, a cada escândalo, a cada má notícia. E vem uma onda e vai outra onda, e você vai, e você vem, e você vai, e você vem. Nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Hoje houve uma coisa, amanhã houve outra coisa. Hoje quer uma coisa, daqui a pouco quer outra coisa. Você tem que se firmar na palavra. Sim, quando alguém vem e diz, meu Deus, como está o meio evangélico, caótico, terrível, vergonhoso, escandaloso. Mas a Bíblia anunciou tudo isso, tem tudo isso anunciado. Mas ai de onde viesse o escândalo? O que cada cristão deveria estar fazendo? Agindo com maturidade. E não entrando na onda das fofoquinhas, das opiniões não pedidas, das briguinhas, dos comentários desnecessários, tomando partido quando nem sequer sabe no que está se metendo. O maior desafio do século XXI é a cristianização dos cristãos. Isso é sabidíssimo. Então, se você julga já ter sido cristianizado, cresça nisso. E comece a ser um bom exemplo, porque aí no mundo estão fazendo piada de nós. Quando se fala de cristãos, uma piada. Um povo que briga, um povo que é um exibicionismo. Você não sabe mais quem quer aparecer mais. De forma bizarra, ridícula, vergonhosa. E você tem que decidir no seu espírito, eu não serei um cristão piada. Eu não vou ser uma piada. Eu vou ser um cristão de verdade. Eu vou sair por aí e mostrar o meu cristianismo. Lá na academia, lá no supermercado, lá no shopping, lá no meu trabalho, lá no trânsito, com estabilidade, com equilíbrio, agindo de forma intencional, proposital. Quando tudo estiver difícil, constrangedor, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que que algo assim quem está eu fui enganado?
Quando você está realmente firmado na palavra, você não vai pender para lado algum. As coisas vêm, mas você sabe o que está escrito e você se mantém na palavra. E se mantendo na palavra, você não é parcial, você não pende nem para a direita nem para a esquerda, você não olha para trás, você simplesmente segue o seu caminho baseado, enraizado, conduzido, instruído, sendo orientado pela palavra. O que diz a palavra a respeito disso? É isso, é com isso que eu fico. É para lá que eu vou. No 22 e 24 de Efésios, vamos para a amplificada clássica. Livrem-se de sua natureza antiga, no 22, anterior, passada, adiem e descartem o seu velho eu não renovado. Descartem. Porque senão, num momento qualquer, você vai lá no seu armário e pega a roupa do seu velho eu, da sua velha criatura. Você não pode fazer isso. Isso não é andar em vitória. Que caracterizou a sua forma de vida anterior, aquele era você antes. E se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. Você estava iludido, por isso que você vivia daquela maneira. Mas agora não. Agora você conhece a palavra. E sejam constantemente, diga constantemente. Constantemente. De novo, constantemente. Diga constância. Isso. Consistência. Nós precisamos ter consistência. Constantemente renovados no espírito de sua mente. Digam comigo, vamos repetir. Definam uma nova atitude mental e espiritual. Diga fresca, pura. Todo dia, você deve definir a sua atitude mental, a sua atitude espiritual. Todo dia você define. Tanto é que o título da minha mensagem é essa: defina a sua atitude a cada dia. Defina a sua atitude a cada dia. Que atitude eu vou ter? Não é a atitude que eu sinto, que eu penso, que eu acho. É a atitude que eu sei. E eu vou ser constantemente renovado. Sejam constantemente renovados. Como é que eu faço isso? Definindo. Eu defino como vou agir. O que a Bíblia manda, eu acabei de ler. Livrem-se de toda a sua natureza antiga. Não foi isso que nós vimos? A ponte está aqui. Como é que eu me livro? Sendo constantemente renovado. Como é que eu me livro? Definindo a minha atitude a cada dia. Quando eu acordo, eu não posso ficar no ponto morto. Eu preciso definir. Intencionalmente, diga intencionalmente. Propositalmente. Mas eu não sinto. Você não é mais criança. Você não é levado para lá e para cá. Suas emoções não te controlam mais. Mas eu estou com essa pilha de conta para pagar. Mas eu estou desempregado há tantos anos, tantos meses. Eu estou com esse compromisso, eu estou com esse filho que me dá trabalho, eu estou com esse marido que é um peso na minha vida, eu estou com essa coisa, eu estou com aquela coisa, eu estou com essa doença. Eu me lembro de uma senhora que quando ela teve câncer no intestino e ficou no estado terminal, ela chegou.
Ela encheu a casa dela de fotografias, dela andando a cavalo, dela com a família, dela perfeita. E ela definia a atitude dela todos os dias, enchendo a casa dela de tudo que a levava a ter esperança. E ela viveu aqueles dias terríveis, pela medicina terminais, de uma forma tão madura, que encantava a todos, porque aquilo era o sobrenatural, porque nós fomos ungidos. Todos nós fomos ungidos para vivermos a nossa vida, o nosso cotidiano, de forma sobrenatural. Cada único momento isolado, independente das circunstâncias, com equilíbrio e maturidade. E pus inacreditavelmente o sobrenatural, de forma assim, que mudou vidas. Ela saiu daquela situação, ela foi completamente curada. Completamente curada, completamente curada. Mas ela já estava num estado que ninguém acreditava. A medicina já tinha dito, vá para casa para morrer. Não tem mais o que fazer. E Deus operou um milagre, porque ela foi um exemplo de cristã, quando ela não tinha mais nada, nada que alguém pudesse desejar, nada, nada. E ela se encheu de esperança, ela teve uma boa expectativa, ela teve confiança em Deus, e ela foi um exemplo para a família, um exemplo para os amigos. Da boca dela, de acordo com a família, não saiu uma palavra senão, eu vou me levantar, eu vou sair daqui. Eu vou voltar a viver a minha vida normalmente, eu vou voltar. E diz que sorria, mesmo com dores, ela sorria, ela lidava com as pessoas. A casa cheia de fotos do tempo em que ela estava saudável. Isso é uma escolha de vida. Ela poderia ter se entregado, apagado a luz, não recebia ninguém, não vou receber ninguém, ninguém fala comigo, ninguém, acabou minha vida, porque Deus deixou isso. Mas ela decidiu se levantar, ficar na sala, colocar fotos, receber as pessoas e falar de esperança. É uma escolha na vida. Por que você tem que escolher viver de forma melancólica, alimentando autopiedade? Você pode escolher, você pode definir como vai viver a sua vida, definindo a sua atitude espiritual, a sua atitude mental a cada dia. Se você ficar passivo, inerte diante das situações, você vai ter uma má atitude. Escuta, os problemas vêm para os justos, para o justo e para o ímpio. Os mesmos problemas acontecem para o justo e para o ímpio, mas sabe quando a luz se diferencia das trevas? Quando o justo age como justo, como um verdadeiro cristão, como alguém que teme a Deus. Ele está... Sabe, eu estou certa do que eu vou dizer a você. Você quer deixar o diabo louco? Mantenha uma boa atitude no pior momento da sua vida. Porque, eu vou mostrar para você hoje na palavra de Deus, o diabo trabalha para conseguir... Por que ele cria... Ele usa pessoas para nos ofender, para nos criticar, para atrapalhar a sua vida. E acontecem coisas várias, problemas, porque ele só tem um intuito.
é desequilibrar você e fazer você ter uma má atitude. Se você quer deixar o diabo louco, mostra para ele que ele pode tirar tudo, mas ele não pode tirar o que está dentro de você. Ele pode roubar tudo que está aqui fora, mas ele não pode conseguir arrancar o que está dentro de você. Ele usou o fulano, ele usou o cicrano, ele usou daquela situação, daquela, para te desequilibrar. E, de repente, ele vê você lá, imune a tudo aquilo, você intencionalmente decide, não. Você conseguiu fazer isso, mas você não vai conseguir arrancar o que está dentro de mim. Minha paz, minha alegria, minha confiança, minha esperança, uma boa expectativa, consistência, estabilidade, você não vai. Quando ele não consegue roubar de você a estabilidade, você deixa ele louco. Isso é uma decisão que a gente toma. Todo mundo está comigo e sabe disso. Eu já vivi muitas coisas difíceis na vida, mas eu me recuso a deitar e me esconder. Eu me levanto e eu defino a minha atitude. Que atitude eu vou ter? Eu vou ter a que a palavra de Deus me ensina. E não é porque não tem sentimentos terríveis ali, mas você tem que aprender a viver além dos seus sentimentos. Você tem que decidir fazer o que é certo na sua vida. O que é certo? Isso é certo? Então faço o que é certo. Ah, mas eu não estou com vontade daí. Acabei de falar. Intencional ou inerte? Ou passivo? Proposital ou inerte? Não, proposital, intencional. Eu vou fazer as coisas intencionalmente. Eu sei o que eu devo fazer, então eu vou fazer. Então está aqui, ó. Livrem-se da sua natureza antiga, anterior, passada, adiem e descartem o seu velho não renovado, o seu velho eu não renovado, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam de ilusão. E agora vem, e sejam constantemente renovados no espírito de sua mente, definam uma nova atitude mental e espiritual fresca, pura. Tem que ser fresca. Nada velho, azedo. E coloquem sobre a nova natureza, a auto-regenerada, criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia diz em Tiago 1:7-8. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Na clássica, pois tal pessoa não deve pensar ou esperar que vai receber nada de tudo que pede ao Senhor. Homem vacilante, instável, inquieto em todos os seus caminhos, em tudo que pensa, sente ou decide. É instável naquilo que pensa, é instável naquilo que sente, é instável naquilo que decide. Decide uma coisa hoje, decide outra amanhã. Em Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quantos aqui já ouviram isso? Muitas vezes, sejam praticantes e não ouvintes, senão você vai se enganar. Muitas vezes, uma pessoa ouve quando ela... Porque aqui, é fácil você dizer um amém. É fácil você até aplaudir. É fácil você levantar a mão. Você concorda com o que eu estou falando. Você diz amém. É verdade.
Mas você tem que dizer isso quando você estiver sozinho e sob pressão, vivendo cara a cara com a situação. E aí você faz o quê? Serei intencional ou passivo diante disso? Proposital ou inerte? Eu sei que é o diabo que está causando tudo isso. E eu já sei que ele quer uma coisa de mim: roubar a minha estabilidade, o meu equilíbrio, que eu tenha uma má atitude, que eu jogue fora tudo que Deus me deu, que eu entristeça o Espírito Santo. Eu sei. Então, se eu sei, ele conseguiu um monte de coisa aqui. Ele conseguiu usar o fulano, o cicrano, ele conseguiu isso, 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 mas você não vai conseguir tirar o que está dentro de mim. Isso você não. Você pode conseguir fazer uma arruaça, uma bagunça, uma devassa aqui fora, aqui dentro, não. Aqui você fez, né? Aqui dentro você não vai fazer. É onde você deixa ele louco. Você deixa ele louco. Eu quis falar de expectativa porque, na Amplificada Clássica, em Tiago 5,7, diz isso aqui: portanto, sejam pacientes, irmãos, como vocês esperam até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com que, gente? Com expectativa pela safra preciosa da terra. Veja como ele mantém a sua paciente vigília sobre ela, até que receba as chuvas precoces, ou de outono e da primavera. Vamos analisar a vida de um agricultor. Eu me lembro, quando vou lembrar do meu pai, quando ele plantou arroz na fazenda, e a gente, pequenininho, ia, andava nos corredores da plantação, e tinha aqueles montinhos só de terra, não tinha nada. Até que um dia, numa das idas à plantação, nós vimos aqueles pequenos brotinhos, verdinhos, surgirem. Era tão emocionante, tão bonitinho. Mas até chegar naquele ponto, eles tinham que irrigar, passar por lá e limpar, e estar adubando, irrigando, e só aguardando. A vida de um agricultor é essa: ele planta, e agora ele aguarda. Como aqui na NVI, veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera, com paciência. Porque ele não tem alternativa, ele tem que, eu já plantei, agora eu tenho que esperar pela chuva, esperar pelo desenvolvimento dessa semente, é que ela germine e brote e tudo aconteça. Eu vou esperar. Então ele espera, e ele irriga, e ele tira o mato que quer surgir, e ele vigia, e ele olha para a plantação. Que mais? Quando você planta a boa semente, então, você agora espera por Deus. Ah, mas eu quero estar lá. Mas você não está lá, você está aqui. Esse é o seu tempo, é o seu momento. E nós somos ensinados a amar, porque o presente, o tempo presente é o nosso maior presente. É o que você tem agora. Você tem agora.
E viver cada momento isolado, cada dia, cada tempo, como Jesus nos mandou, desfrutando da vida, de cada momento. Não é só dos momentos bons, quando você está viajando, quando você compra algo que você tanto quer, quando você recebe o seu pagamento. E não é só desses momentos, cada momento da sua vida. Você tem que estar aí e aproveitando, apreciando. Eu estou aqui aproveitando, apreciando. Depois nós vamos cada um viver algo. Vamos para o nosso almoço, para a nossa... Apreciar e aproveitar e desfrutar. É o meu momento, é o que eu tenho. Então eu preciso ter uma boa atitude aqui agora. Eu estou me fazendo entender? Está entrando? Porque senão você não vai ser um cristão vitorioso. Porque a forma que você espera determina tudo. Israel esperou muito mal e nem entrou. Você pode correr o risco de não entrar porque você espera mal. Você não sabe esperar. Você está aqui, mas quer estar lá. Quantos estão sempre querendo estar em algum lugar que não estão? Bispo, mas eu tenho o direito. Sim, você vai chegar lá. Se você tiver uma boa atitude, você vai chegar lá. Mas acontece que se nós não chegamos, é o que eu tenho, não é isso que eu tenho isso aqui, não é? Eu não estou conformada, mas é o que eu tenho. Então, eu tenho que ser feliz com o que Deus está me proporcionando nesse momento. Não, Deus não está mandando você aceitar, muito pelo contrário. Ele não está dizendo para você que você tem que aceitar e se conformar. Não é nada disso. E você é inteligente para entender o que estou dizendo. É você viver enquanto espera. Porque esperar é um fato. Todos esperam. Mas como você espera, é que determina tudo na sua vida. É com expectativa, você tem tido o hábito, ao invés de levantar e dizer, droga de vida, você hoje é o dia da minha vitória. Eu não li para você lá, não vou voltar lá. Defina cada dia a sua atitude mental e espiritual. Então, é você que define. Quando você levanta, você pode levantar chateado já, com as suas emoções perturbadas, sei lá. E você pode definir naquele momento, intencionalmente, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia da minha vitória, eu vou esperar coisas boas, eu terei boas notícias, não importa. Eu não aceito, não importa como eu levante, a maneira que eu estou, eu tenho que exercitar, e é exercitando, hoje é o dia da minha vitória, eu terei boas notícias nesse dia, eu farei tudo o que eu tenho que fazer, vou vencer o meu dia em honra e com alegria, e vou falando. E é interessante como o seu corpo vai reagindo. À medida que o seu espírito, você vai definindo a sua atitude, mental, emocional, mesmo, mas eu não tenho, meus sentimentos não querem, você não espera, você vai definindo dentro de você, e depois os seus sentimentos vão se alinhando, se você ficar aí esperando por um sentimento, você nunca faz, esperando que tudo fique perfeito, você não vai viver como Deus espera que você viva, você não vai aproveitar a sua vida, você não vai apreciar cada momento, você não vai ser grato, você não vai ser a pessoa que Deus espera que você seja, você não vai ser o exemplo que você poderia ser aí fora com o seu cristianismo. Eu amo isso aqui, eu tenho falado bastante sobre, falei outro dia, vou falar de novo, do Salmo 105, 17 e 22, eu gosto, porque todas as vezes que a gente estuda lá em Gênesis sobre José, parece que José era sempre naturalmente feliz.
e que, apesar de ser escravo e depois ser acusado, que tem uma das traduções que fala que ele foi acusado de ter estuprado a mulher do Potifar, apesar dele ser acusado de imoralidade sexual, apesar dele ser... mas ele parecia, está bem, foi para a cadeia, mas tudo bem, e tal. Mas quando a gente lê e vê que não, isso foi intencional, foi proposital, ele definiu a sua atitude. Porque nós temos essa tendência ignorante de olhar para as pessoas da Bíblia e dizer, mas foi Abraão, foi José, foi... gente, foi Jesus. Jesus, sabe? Jesus veio e andou, assumiu a posição de servo, como eu e você. Jesus comia, tinha sono, ia ao banheiro. Jesus esteve aqui como homem por 33 anos. Ele foi tentado, olha como começou o ministério dele, sendo tentado no deserto. O diabo tentou, e ele respondeu com a palavra. E ele foi criticado, e foi perseguido, e foi atacado, e foi rejeitado. E ele continuou de cidade em cidade fazendo o que ele veio para fazer. Estabilidade. Aí a gente vem aqui para 105, fala, o 105:17 amplificada, mandou perante eles um homem José, que foi vendido como servo. Seus pés foram feridos com grilhões. Ele foi colocado em cadeias de ferro e a sua alma, coração, tornou-se, estabeleceu-se como ferro. Até a sua palavra sobre os seus irmãos cruéis se tornasse realidade, até que a palavra do Senhor o experimentasse e o testasse. O rei mandou soltá-lo, o governador dos povos, a deixá-lo em liberdade. Ele fez José senhor da sua casa e governador de toda a sua terra, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e ensinar a sua sabedoria aos mais velhos. Nadab diz assim, eles, no 18... Eles afligiram-lhe os pés com grilhões, a sua alma, coração se tornou em ferro. Na Vida Nova, o 19, diz assim, até que chegou a hora de realizar seus sonhos, o Senhor testou o caráter de José. Tudo aquilo que ele passou, o Senhor testou o seu caráter. E quando a Bíblia diz, tornou-se como ferro, mostra que, talvez por um bom tempo, não parecia real. Meus irmãos me venderam, isso é um pesadelo, isso não é verdade. Eu saí, o meu pai, imagina o quanto que ele vivia bem com o pai, a preocupação com o pai, o que vai ser do meu pai. E aquele momento, tantas coisas naquele momento, ele só tinha 17 anos. Quem já teve lá, todos nós já tivemos 17 anos, uns ainda têm, mas quem já teve e está com 30, 40, 50, 60, sabe que aos 17 a gente, apesar de achar que sabe muito, a gente não sabe. Ele tinha uma caminhada. E o que ele fez? A sua alma, tendo ferro no seu pescoço e nos seus pés, a sua alma se tornou como ferro. E quando você entende isso, mais profundo, quer dizer, não havia nem como falar desse assunto. Ele só tinha um caminho, se tornar forte. Se tornar forte. E quando eles botaram a coleira nele e algemas e tornozeleira e machucaram ele, ele só tinha um caminho: se agarrar com expectativa aos sonhos que Deus havia dado a ele.
e definir a sua atitude. É por isso que você vê ele na casa do Potifar, produzindo. Você acha que uma pessoa deprimida, perturbada, consegue produzir como José produziu? De repente ele foi caluniado e foi parar na prisão, e ele foi colocado como a liderança, passou a liderar a prisão. Você acha que uma pessoa deprimida, acabada, tem cabeça para isso? Por que ele conseguiu executar um trabalho tão bem feito na casa de Potifar e na prisão, e se tornou o número 1? O Potifar deu todos os bens para ele administrar, confiava nele plenamente. Na prisão, o carcereiro deu toda a prisão para ele administrar. Como é que ele conseguia trabalhar tão bem, executar tão bem? Porque ele definia a sua atitude intencionalmente. A sua alma se tornou como ferro, ele se tornou forte. Sentimentos ele tinha como qualquer um de nós, mas ele decidiu definir a sua atitude mental, espiritual, e esperar o cumprimento dos sonhos grandiosos com expectativa. Isso é uma forma, uma escolha de vida, é uma forma de você viver. É um estilo de vida, você escolhe como vai viver a sua vida. É você. A quantidade de pessoas que estão correndo tanto, estão passando pelas coisas que Deus está fazendo agora, e nem estão vendo. Reclamam, e a gente que lida com pessoas, eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de gente acamada, que daria tudo para pegar o seu emprego, para dirigir o seu carro, para pegar um trânsito pesado, acamada, com dores, tem gente desenganada, que queria ocupar o seu lugar com saúde. Com saúde, estou desempregado, mas estou com saúde. E eu posso me levantar e vou esperar com expectativa o meu novo emprego. Com expectativa, eu ainda não tenho esse sonho realizado, mas eu vou esperar com expectativa, porque eu confio num Deus grande, Ele vai me dar. É uma decisão. Eu estou esperando por algo, mas com expectativa. Definindo a minha atitude a cada dia. Olha como José foi produtivo. Mas porque ele decidiu, a sua alma se tornou como ferro. Se a sua alma ainda não se tornou como ferro, ela precisa. Você tem que se tornar forte. E nenhum ventinho de emoção e sentimentozinho, chateaçãozinha, pode mexer com você e te abalar e te levar para lá, te levar para cá. Não, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou confiar em Deus. Olha essa atitude deles aqui. Atos 16, 23 a 34. Depois de serem severamente açoitados. Antes, no 22, depois esqueci de botar o 22, fala que arrancaram as roupas deles, Paulo e Silas, em praça pública, e bateram neles. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, vamos juntos? Paulo
e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Agora, essa é a parte que você vai botar muita força, porque essa tem que entrar. Os outros presos os ouviam. Todo mundo sabia naquela cidade, porque foi feita em praça pública. As roupas desses 2 homens foram arrancadas, tiradas, eles foram açoitados severamente, jogados na prisão, presos num tronco. O diabo usou aquelas pessoas para arrancar a roupa dele, tirou a roupa deles, bateu neles, prendeu no tronco. O diabo conseguiu tudo, mas não conseguiu roubar deles a esperança, uma boa atitude, a estabilidade. Nós fomos chamados para viver o nosso cotidiano de forma sobrenatural. Eles estavam machucados da cabeça aos pés, presos num tronco, talvez com frio, e estavam orando e cantando ao Senhor, e todo mundo estava ouvindo aquilo. Eles estavam mostrando o verdadeiro cristianismo. Estabilidade, esperança. Eles estavam vivendo o sobrenatural. Eles estavam vivendo através da atitude deles. Eles viveram o sobrenatural, porque eles agiram de forma sobrenatural. E quando você age de forma sobrenatural, porque o natural é que eles reclamassem, como a maioria dos cristãos fazem. Reclamam, choram, lamentam, fazem caras e bocas. Cara de piedade, cara de mal-humorado. Ainda que não fale, eu não vou falar nada, mas a cara da pessoa. Ora está acabada, ora está com ódio do mundo. Mas ela é cristã. Atitude natural, resultado natural. Uma atitude sobrenatural vai te levar a viver um resultado sobrenatural. Eles tiveram uma atitude sobrenatural. Viveram o sobrenatural. E todos os outros presos os ouviam. Os outros presos os ouviam. Eles estavam na prisão, orando e cantando, machucados, presos num tronco. E os presos, todos os presos, estavam ouvindo, vendo, presenciando aquele comportamento de verdadeiros cristãos. Você não impressiona ninguém aí fora com blá, blá, blá? Esse cristianismo cheio de movimentos, caras e bocas. E quando eu estou num dia para cima, legal, eu falo de Jesus e eu prego para todo mundo, eu saio nos corredores do meu trabalho e eu prego e eu falo que é uma beleza. Agora hoje eu acordei de mau humor, rancoroso, chateado, decepcionado com tudo, nervoso, não quero saber de nada, entra, não dá bom dia, não dá nada, não fala com ninguém. Aí, como é que as pessoas começam a dizer? É o crente de lua. Esse é de lua. E nem passa por lá, porque hoje, que maravilha aquele que ninguém nem sabe o que ele está passando, porque todos os dias ele define a atitude dele intencionalmente.
Ele é paciente enquanto espera. Ele confia em Deus. Se o dia foi difícil, a decisão foi tomada. Ele está lidando com pessoas difíceis, a decisão foi tomada. Intencionalmente, nós definimos a nossa atitude. Você acha que a alma do Paulo e do Silas não doeu? Por pouco tem gente que fala, ai, me trataram mal, estou ofendido, vou sair da igreja. Nem me deram atenção. O propósito é o que mesmo? Esqueci. Que não sejamos mais como crianças. Criancinhas. Cuida de mim, cuida de mim. Cada cristão deveria estar olhando e dizendo, peraí, o mundo está indo para o inferno, está caótico. Não precisa cuidar de mim, eu vou cuidar de mim, Jesus vai cuidar de mim, eu vou começar a cuidar das pessoas. Eu vou sair por aí e começar a cuidar das pessoas. Eu vou ser o verdadeiro cristão. Eu defino a minha atitude. Como eu vou me comportar. Eu apanhei, arrancaram a minha roupa, me deixaram em condições humilhantes, eu fui humilhada em praça pública, me bateram, me prenderam, mas ele estava cantando e orando a Deus. O que será que eles estavam orando e cantando? Orando, certamente glorificando, dizendo, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei. Talvez estivessem cantando porque ele vive. Não sei. Eu não sei o que estavam cantando, mas eles estavam cantando. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Tudo machucado, continue. Machucado. Pelado, com frio, mas eu bem sei, que a minha vida, o tronco amarrado ao tronco, e todo mundo ouvindo, todos os outros presos ouvindo, que vivo está. E todo mundo ouvindo, todo mundo ouvindo, todo mundo ouvindo. Os homens que tinham passado pelo que eles tinham passado. Diabo, você arrancou a minha roupa, você me bateu, você me prendeu, você conseguiu tudo isso, né? Mas eu vou te deixar louco. Você não vai roubar o que está dentro de mim. Você quis tirar tudo aqui fora, mas aqui dentro você não tira. Você não tira o que está aqui. O que está aqui dentro, não! Porque eu decidi. Acabou. E quando uma pessoa age dessa maneira, de repente houve um terremoto. Eles estavam agindo de forma sobrenatural, viveram o sobrenatural. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Como é que a gente vai viver o sobrenatural se não somos capazes de agir de forma sobrenatural? O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Olha o Paulo, olha que equilíbrio. Paulo gritou, o carcereiro está desequilibrado, passado, e até se matar. Olha a posição de quem não teme a Deus, de quem não tem Deus na vida. Por pouco ele já pensa em se matar. Por pouco ele pede a morte, se entrega, acabou a minha vida. Quero dormir, não acordar, não falem comigo. Porque, Deus, meu coração não para de bater.
O carcereiro acordou vendo as portas abertas da prisão, por tão pouco, olha que desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ah, bicho, é que ele ia sofrer um monte de penalidade. Mas peraí, ele nem sabia direito o que tinha acontecido, ele já estava pronto para se matar. Paulo gritou, não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo, e olha o que ele disse. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Se nós agirmos dessa maneira, mais pessoas vão dizer isso para nós. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque nós não impressionamos ninguém com esse cristianismo raso, superficial, com esse exibicionismo vergonhoso que está por aí, essas caras e bocas que o povo usa a Bíblia e Deus. Se Deus fosse pirulito e a Bíblia já tinha derretido. E Deus, eu estou com Deus, fazendo tudo, uma vergonha em Deus, e a Bíblia, eu leio a Bíblia e Deus, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo, eu tenho as minhas credenciais, eu tenho isso e aquilo outro. Ei! Você não precisa de tudo isso, você precisa de uma atitude equilibrada, madura, diariamente, no seu cotidiano, cada momento isolado, sendo vivido de forma sobrenatural. Cada momento, independente das circunstâncias. O que posso fazer para ser salvo? Você sabia que todos nós, o propósito da salvação é que você leve outros a serem salvos? Você sabia que o propósito da salvação não é agora para você passar o tempo inteiro que Deus trabalhe só em seu favor e acabou de forma egoísta, estou lá no meu canto e Deus, olha meus problemas, está perfeito, está caminhando. Tem problemas, tem coisas, mas Deus está cuidando e só reclama. Não faz nada no reino, não faz nada para a obra, não faz isso, não faz aquilo, só reclama, só lamenta, entendeu? Reclama. Alguns só se chateiam por qualquer coisa. E gente morrendo e indo para o inferno. E gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi quando eu fui queimada e saí Deus me curou, e eu fui para a enfermaria daquela Santa Casa. Eu vi tanta coisa terrível naquele lugar. Eu creio que aquela foi uma das lições que eu levo para a minha vida. E assim, foi um tempo muito importante no meu crescimento como ser humano. Como ser humano. Sabe? Você ir lá fazer algo por alguém. Você esquece. Eu lembro que o meu pé ainda tinha uma cicatriz, que tudo levava a crer que ia ficar horrível, e Deus me deu uma vitória, que ficou tudo perfeito. Porque queimadura de 3º grau, quem sabe, lida com isso, sabe bem que você fica mesmo deformado, não tem como. Então, não há explicação para o meu pé ter voltado como voltou. E aquilo foi Deus, e eu ainda no início estava com aquelas marcas ainda muito vermelho, porque demora para perder aquela coloração e voltar ao normal. Ixi, é uma luta aquilo, e tudo machuca, tudo dói, isso o sol bate, não pode, e tal. E eu ficava na fila para pegar a senha e entrar na enfermaria. Às vezes eram 6 camas num único quarto, um jogado de cá, outro jogado de lá, outro no corredor, outro não sei aonde, e aquele sofrimento. E cada um tem uma história, e quando encontra alguém que quer falar, eu me lembro daqueles que só pediam para segurar na mão, pediam um abraço, e gente sem esperança de sair de lá. Sabe, e eu olhava para o meu pé daquele jeito, que ainda tinha uma caminhada para se recuperar totalmente,
E eu pensava, o que é isso perto disso? Deus me colocou aqui em pé para eu poder falar dele. E eu podia falar, eu falava, ó, tá vendo meu pé? Eu estava outro dia internada aqui também, e aqui, ó, tá vendo? Mas eu estou aqui, você vai se levantar, só que você tem que tomar uma decisão de fazer o mesmo, você vir e ajudar outro também. A gente é curado para levar cura, é salvo para levar salvação, é liberto para levar libertação, e é isso aí. Vamos cuidar. Não, eu vou, e um que dizia, outro que dizia, não sei se fizeram depois, porque eu não sei como é que era, cada um como é que seguiu o seu caminho, mas uma semente era plantada ali. Ali naquele domingo, eu ia, almoçava, deixava as crianças, ia para a visita da tarde. E você tem uma visão diferente das coisas. Como também quando você vai na prisão. Quando você vê aquelas mães, aquelas esposas, sabe, aquelas crianças pequenas entrando na cadeia para ver o pai, ou mesmo na prisão feminina, aquelas mulheres, tem aquelas que ainda ficam com os bebês um tempo, depois chega a hora de entregar as crianças. Quando você vai vendo o sofrimento e você pensa que você está lá no seu ar-condicionado, a vida. Eles responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra. Tinham sido humilhados em praça pública. Arrancaram a roupa deles. Bateram neles severamente. Prenderam eles no tronco. Horas depois, presos na cadeia, cantando e orando. Agora, impedindo um suicídio de acontecer, alguém de se matar. Pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Paulo batizou todo mundo. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa. O que está aqui? Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quer dizer, toda aquela tragédia, porque aquilo foi uma coisa. Olha como tudo terminou em milagre sobrenatural, pessoas salvas, sentados na mesa, tomando uma refeição e rindo. Ô, gente, imagina a cena. Não, por favor, você tem que realizar na sua mente essa imagem. Você imagina sentar na mesa e comer quando está tudo bem. Hoje eu não quero nem comer na mesa, eu vou no meu quarto. Não falem comigo. Depois de tudo, canto, oro, tem um terremoto, sou solta. Não se mata, estou aqui. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Só crer em Jesus. E não só você, mas sua família vai ser salva. Então, aleluia. Foram batizados agora na mesa, tomando uma refeição e rindo, alegres por terem crido em Jesus e recebido Jesus. Quando que você imaginaria? Porque normalmente quando você fala de problema, é problema, e fica naquele assunto, aquela coisa. E de repente estamos na mesa tomando a refeição e rindo, e falando o quanto estamos felizes porque temos Jesus na nossa vida. Você acha que se uma pessoa não tomar uma decisão, ela vai conseguir fazer isso? Não. Por quê? Por quê? Lembra para mim, por quê? Por quê? Não, você sabe. Porque os sentimentos não querem deixar. O sentimento de afronta, eu fui afrontada, eu fui humilhado, o sentimento de que eu estou magoado, eu estou ferido, o sentimento de que porque Deus deixou isso, sentimento. Você acha que Paulo e Silas, seres humanos como nós, não sentiram?
Acontece que eles não viviam por sentimentos. Eles definiram intencionalmente, propositalmente, uma atitude, e eles tiveram a atitude que Deus espera de nós. Atos 14, 19 a 22. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto, e desmaiou de tanta pedrada. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. A Bíblia não diz que alguém o levantou, ele se levantou, voltou à cidade no dia... De novo, no dia, seguindo ele, no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, foram para lá, para cá, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos e os encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Como é que esse homem conseguiu se levantar e no dia seguinte continuar fazendo tudo? Porque ele definiu. Quando ele olhava no espelho, ele devia estar arrebentado para tudo quanto é lado. Mas havia uma decisão. Eu vou continuar. E vou com boa expectativa, com uma boa perspectiva. Eu vou agora, diabo, você conseguiu, né? Me apedrejar, não é? Você conseguiu. Mas você não vai conseguir me fazer parar. Você conseguiu me apedrejar, mas eu não vou me calar. Você conseguiu me apedrejar, mas você não conseguiu tirar o que está dentro de mim. Estou indo pregar boas novas e vou fortalecer as pessoas. E o diabo, um ataque de nervo. Não foi dessa vez. E não vai ser nunca. Isso não é forte? Se isso não estiver mexendo com você. Isaías 33, 6. Haverá estabilidade nos tempos, abundância de salvação, sabedoria, ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Onde há estabilidade, há abundância de salvação. Sabia disso? Sabedoria, ciência, temor do Senhor será o seu tesouro. 119, 113. O Salmo 119, 113. Eu vou ler em várias traduções. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Eu odeio os que têm duas caras, mas eu amo a sua clara revelação. Eu desprezo os que vacilam para trás e para frente, mas eu amo os seus ensinamentos. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sempre firmes e constantes. Em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício constante te dá condições de discernir o bem e o mal. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque o seu propósito no coração. Primeiro, você vai ficar só você com você. Defina a sua atitude a cada dia.
Somente a paciência e nada mais nos permite desfrutar o momento presente que temos. Eu creio que aproveitar cada momento, independente das circunstâncias, deixa o diabo louco. Desfrutar de tudo que você faz. Não gostar apenas daqueles momentos que parecem especiais. Você não pode esquecer que o Senhor quer que você desfrute de cada momento, de cada único momento que Ele nos dá. Diga comigo, o maior presente é o presente momento que temos. Eu vou te fazer uma pergunta e você só com o Espírito Santo vai responder. O quanto da sua vida realmente gosta? Talvez você nunca parou para pensar. Quanto da sua vida você realmente gosta? Lembre-se que Jesus morreu pela nossa salvação, mas também para que possamos aproveitar cada momento isolado de nossas vidas. Eu já fiz um culto sobre isso, que uma das grandes tragédias é não aproveitar, apreciar cada único momento da vida. A Bíblia fala isso. Centenas de milhares de pessoas não estão apreciando a vida, gostando dela, porque estão tentando chegar a um lugar onde não estão. E significa, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu comprar isso, quando eu comprar aquilo, quando eu mudar de emprego, quando eu conseguir emprego, quando isso acontecer, quando eu me casar, quando eu me separar, quando eu tiver filho, quando eles crescerem, quando se formarem, quando sumirem da minha cidade, para nem vir aqui comendo no domingo, ai meu Deus, eu vou ser tão feliz, sem filho na cidade, deixando o neto para eu cuidar. Ai, como eu vou ser feliz. Vamos, fique um momento você e o Espírito Santo. Feche os seus olhos. Se você não pode apreciar, aproveitar a sua vida agora, não vai aproveitar depois. Porque não é o que temos ou não temos, é algo que eu disse no início dessa reunião, que está na nossa atitude, na sua atitude. Acontece que é como você age nos momentos difíceis. É como você age quando tem pessoas difíceis do teu lado. Quanto de estabilidade você tem? Eu quero lembrar uma coisa que eu disse para você, que aqui você concorda com tudo, mas quando você estiver sozinho, é o momento em que você tem que se lembrar de tudo isso. Faça uma reunião com você continuamente. Lembre-se que nós fomos ungidos para viver a vida cotidiana de um jeito sobrenatural. Deus está nas coisas simples, que passamos correndo e perdemos o que Ele está fazendo. Viver com expectativa. Treinar todas as manhãs declarando que algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. E à medida que você faz isso, seu corpo vai respondendo. Entender também que quanto mais responsabilidades, quanto mais você quer da vida, mais enfrentamentos terá. E tem que lembrar também que tudo que você coloca na sua vida, você vai ter que cuidar, viu? Então, antes de você comprar qualquer coisa para sua casa, ou colocar alguma coisa na sua vida, pense bem se é isso mesmo que você quer.
Porque aquela planta você tem que aguar, aquela mesa você tem que limpar, aquele luxo você tem que limpar. Tudo que você coloca lá, aquele cachorrinho, você não vai poder doar. Porque o coitadinho foi criado desde pequenininho por você, agora você quer dar porque ele está te dando trabalho. Tem que esperar o cão morrer agora. De idade. Então, tudo que você coloca, você vai ter que cuidar. Ai, eu quero tanto isso e aquilo. Pensa, é isso que você quer? Porque você vai ter que cuidar. Muitos estão sempre querendo algo que não tem, e no processo perdem o que tem, não esqueça. Pare de viver chateado com o que não tem, a ponto de esquecer o que tem. Quando alguém errar com você, toma uma decisão na sua vida. Eu faço isso, isso é maravilhoso. Lembra de todas as vezes que ela acertou. Porque às vezes só o momento que ela errou, você já define tudo ali. Viver com expectativa não é uma coisa pequena, é algo transformador. Há dois tipos de pessoas no mundo, as passivas e as que agem, fazem as coisas de propósito, de forma intencional. Você está onde? As passivas querem muitas coisas, mas não estão dispostas a fazer as coisas de forma intencional. Eu vejo as pessoas querendo aquela vida, mas estão lá. Não definem, também estão esperando sentir para fazer o apoio. A passividade diante das coisas é um dos maiores enganos do diabo. Não esqueça também de uma outra coisa, que nós temos os mesmos problemas que os ímpios, os mundanos têm. A diferença aparece como nós lidamos com a situação. É aí que a luz se diferencia das trevas. É quando você tem um problema que todo mundo tem, um problema difícil, mas você tem estabilidade, autocontrole, tem uma boa atitude, define tudo intencionalmente, você a cada manhã define a sua atitude, define, é assim que eu vou agir, é assim que a Bíblia me manda fazer, é assim que eu vou pegar a história de Paulo e Silas e vou agir como um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro para que esta palavra tenha transformado radicalmente mentalidades, vidas, que nenhum saia daqui da mesma maneira, que entre de forma revelada, porque é muito fácil também alguém estar ouvindo, está escutando, mas não está ouvindo, a palavra não está entrando de forma revelada, e ainda achar que não estou pronto, não é para mim. E a verdade é que para fazer a que a tua palavra nos manda, muitas vezes o diabo vai dizer exatamente isso: não estou pronto, você não está pronta, não está pronto. E nós sabemos que o Senhor não nos manda fazer nada sem nos dar condições para fazer. Tudo que o Senhor nos manda fazer, o Senhor nos dá condições para fazer. Então, o Senhor está falando conosco, cada um de nós temos condições total de fazer conforme o Senhor está nos ensinando, nos orientando. O Senhor tem nos dado graça e tem misericórdia, a unção para realizarmos o que precisamos realizar. Nós temos total condição de fazer tudo que o Senhor está nos ensinando. Não é o fim, como talvez alguns pensam, não, eu não sou capaz disso. Todos nós somos, foi nos dado a mesma unção e capacidade para fazer. Nós temos condições, temos graça, é uma questão de decisão. Tudo na vida é uma decisão, e eu oro para que cada um esteja nesse momento decidindo fazer as coisas de forma intencional, proposital, definir a sua atitude a cada novo dia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Levante o seu propósito ao céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu apresento todos esses projetos, os projetos dos 52 dias, eu apresento ao Senhor agora, nesse momento, e eu quero determinar a materialização dessas mudanças. Eu oro ao Senhor agora, para que o Senhor venha materializar essas restaurações, restaura cada área da vida dessa pessoa, especialmente a área espiritual, restaura o interior dela, restaura a mente dela, restaura a visão, dá a ela a visão e o entendimento que ela precisa, a revelação, restaura a casa dela, restaura a família, restaura, meu Deus. Eu não sei qual a área da vida dela que precisa ser modificada, mas eu sei que o Senhor é poderoso para modificar completamente. Modifica a vida dela, transforma a vida dela, restaura a vida dela, para a glória do teu nome agora. Eu oro nesse momento para que o Senhor venha restaurar vidas, para que cada vida, meu Deus, que tem uma determinada situação, tenha a sua situação completamente mudada, a sua vida completamente restaurada, completamente restituída e reconstruída, para a glória do teu nome. Haja nesse problema, haja nessa questão, mostra a sua força e muda radicalmente a vida dela, a visão dela de vida, o comportamento dela, que ela entenda, meu Deus, nesse momento, seja qual for o temperamento dela, por intermédio da palavra, ela pode fazer o que o Senhor espera dela. Ela pode decidir hoje: eu vou fazer o que é certo, independente de eu ter vontade. Eu sei que é certo, então não vou esperar sentimentos para me apoiarem. Eu não vou esperar alguém me apoiar, não vou esperar nenhum incentivo. Eu já tenho o incentivo da palavra. Eu sei o que eu devo fazer, e eu vou me levantar a partir de hoje e vou corrigir a minha atitude. É hora de você dizer: eu vou corrigir a minha atitude. Eu vou lidar com as coisas que eu não quero lidar. Tudo aquilo que eu não tenho, que eu não quero lidar, muitas vezes eu vou lidar. Eu vou encarar o que acontece comigo. Eu vou prestar atenção nas coisas que eu tenho feito, na minha mentalidade, no que está dentro de mim, no que eu falo, na forma que eu tenho reagido. E eu vou definir a partir de hoje a minha nova atitude, uma atitude à luz da palavra de Deus. E eu vou fazer intencionalmente. Eu não vou esperar por sentimentos, por aplausos, por apoio, por incentivo. Eu não vou esperar um problema mudar, ser solucionado, as coisas ficarem perfeitas, fáceis. Eu vou fazer o que eu sei que devo fazer, porque a palavra do Senhor me ensina o que eu devo fazer, e eu aprendi como eu devo agir, que tipo de cristão eu devo ser, que tipo de comportamento eu devo ter. E assim será de agora em diante. Eu vou agir de forma intencional, em nome de Jesus, com a tua mão estendida para a direção onde você precisa da ação de Deus. Estenda as mãos e diga isso: Senhor, visita lá e muda radicalmente as situações da minha casa, da minha família, no meu trabalho. Haja nas questões, nessas áreas, nessas questões. Tem coisa que eu não posso mudar, e não adianta eu apressar o Senhor, e não adianta eu tentar mudar alguém. Esperar é um fato na vida. Então eu vou orar. O que eu não posso mudar, eu posso orar. Então, o que eu posso mudar, que é a minha atitude, eu vou mudar. O que eu não posso mudar, eu vou orar. Então, nesse momento, após decidir mudar a minha atitude, eu oro por aquilo que eu não posso mudar, para que o Senhor mude vidas, mude a minha família, mude no meu trabalho, abra essa porta de emprego para mim, mude radicalmente essa situação, restaura para a glória do seu nome, em nome de Jesus.
em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus querido, com muita alegria e gratidão, que nesse momento nós agradecemos pela mensagem, pela palavra e pelas mudanças que eu acredito no meu espírito que já aconteceram. Eu concordo com todas as orações, eu concordo, meu Senhor amado, com todos os clamores, eu concordo com todas as restaurações, restituições e reconstruções. Eu concordo com tudo que foi apresentado ao Senhor, e eu ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações que têm afetado a vida dela, que têm, meu Deus, entristecido, situações que têm estado aí sem solução, que têm amarrado, impedido. Eu desligo aqui na terra, para que sejam desligadas do céu. E eu abençoo o seu povo agora, com uma nova mentalidade, uma nova visão, um comportamento firme e consistente, estabilidade, atitudes, decisões na vida, intencionalmente sendo tomadas em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos e agradeço por tudo, meu Pai. Muito obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.